açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. Foi assim que no ano de 2008, Fundação SCP nasceu. E aí pessoal, hoje vamos estar falando uma coisa diferente aqui no canal. Vai ser sobre a Fundação SCP, seu início, seu auge e sua possível queda, podemos assim dizer. E bem, bora pro vídeo. Primeiramente vamos falar sobre o início da Fundação SCP, como surgiu e como se popularizou na internet, assim. Bem, teremos que voltar basicamente a 15 anos atrás, no ano de 2008, especificamente no 4chan. O primeiro SCP surgiu na aba paranormal do 4chan. Como puderam ver, tem várias coisas de paranormal, desde teoria da conspiração ou, sei lá, terra plana, coisa do tipo. Essa mesma aba que surgiu lendas icônicas da internet, como Herobrine, Slenderman, Death the Killer, Sonic.exe, outras lendas da internet em geral. E bem, o primeiro SCP a surgir foi 173, tátua que quebra seu pescoço. Formação extra. Esse 173 não é de 2008, é de 2007, erro meu, desculpe. Bem, já que falamos do início do SCP, vamos falar sobre o auge da Fundação SCP. O SCP ficou famoso graças aos seus jogos que eram realmente bons e também vídeos de terror que eram bem produzidos nessa época, bastante conteúdo que tinha na época. Lembre-se, o ano de 2012 para 2013 era o auge das lendas de terror na internet. Só tinha vídeo disso na internet antigamente. Agora é a hora de falar sobre a possível queda da comunidade da Fundação SCP. Puderam ver, nesses últimos anos venha tendo muito edit de SCP versus outros personagens de outras franquias, ou até SCP vencendo toda a ficção, coisa do tipo. Qual é o meu ponto? Bem, o SCP agora, para você fazer um bom SCP legal e da hora, tem que ser forte. Tem que ser forte. Antigamente o SCP era só coisa estranha ou assustador, mas agora estão competição quem faz o personagem mais forte da ficção. O problema disso é que criam histórias sem sentido que não se conectam. Bem, o que eu posso dizer do fã do SCP? Bem, bando de arrogantes. Isso que eu posso dizer, bando de arrogantes. É que toda fã na internet tem fanboys, mas no SCP, meu amigo, agora tá cheio, mas cheio de fanboys, aqueles que defendem a comunidade como se fosse a mãe deles. Realmente dizem que o SCP solta ficção na base de hipérboles e falácias. E SCP já está há um bom tempo na internet, estando muito tempo, ele está bem desgastado. A Fundação SCP, o conceito, já deu o que tinha para dar. Já deu, o tempo já passou. Pedro, você acha que SCP tem salvação? Eu acho que sim e não. Gente, eu acho que eles podem tentar fazer um reboot, que nem Marvel e DC já fizeram. É tudo de novo, um recomeço, um início de novo. Eles podem deixar do jeito que estão e deixar o tempo passar e a Fundação SCP acabar, simplesmente assim. Eu me baseei no vídeo do VeraQuest, porque ele dizendo que SCP não é mais divertido.
Antes de algum fanboy de SCP vir comentando meus vídeos, quero dizer uma coisa, eu não sou um hater do SCP, eu já gostei de SCP uma vez. Esse vídeo vai ficar por aqui, então tchau, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e fui!